Você sabe o que é dependência emocional financeira? Se você não sabe o que é dependência emocional financeira, fica por aqui que eu vou te explicar o que é. Dependência emocional financeira é quando uma mulher depende financeiramente de alguém ou ela acredita que depende financeiramente de alguém. Existem três tipos básicos de dependência financeira que nós falamos. É da mulher que não trabalha, ela cuida do lar e cuida dos filhos, e ela é dependente financeira do provedor. Tem a mulher que trabalha, mas ela não tem autonomia sobre o seu dinheiro e é o provedor que gere a renda dessa mulher. E tem a mulher que trabalha fora, tem autonomia sobre o seu dinheiro, mas ela acredita que sozinha ela não consegue sustentar a casa. Ela precisa de um provedor para sustentar a casa dela. Então, hoje em dia, muitas mulheres se vivem na situação de estar em relacionamentos ruins, porque elas acreditam que elas sozinhas elas não conseguem suprir as necessidades da sua casa, não conseguem sustentar a sua casa. E aí que a gente vai falar dessas emoções. Porque por trás dessa dependência financeira tem emoções que estão gritando, emoções que estão fazendo com que essa mulher acredite em coisas que foram faladas para ela, que são mentiras, mas que ela validou como verdade. Existe o medo, existe a insegurança, isso traz baixa autoestima, isso traz incapacidade de se mover. E por causa dessas emoções, esta mulher continua nesse comodismo, neste mesmo lugar, sem sonhos, sem projeção, sem nada, sem perspectiva de vida, porque elas acreditam que sozinha elas não vão conseguir. E essas emoções vão levando esta mulher a crises de ansiedade, de depressão. As emoções gritam e o corpo responde. Por vezes, essas mentiras vieram da infância. Dependendo do ambiente que essa mulher foi criada, essas crenças limitantes vieram da infância. Talvez essas crenças limitantes vieram de alguém. Crenças limitantes do tipo: você é burra, você não sabe fazer nada, você nem tem profissão, você já é velha, ninguém no mercado de trabalho vai te querer, você é incompetente, você não faz nada direito, você não vai dar conta, você não vai conseguir sair de manhã e chegar tarde em casa da noite e ainda cuidar da casa e tomar conta das crianças. Você sem mim não é nada. Você precisa de mim. Quem sustenta esta casa sou eu. Essas mentiras entraram por dentro da vida desta mulher e ela de fato acredita nisso tudo. Por ela acreditar nessas mentiras, ela se permite ficar num casamento ruim. Mas hoje em dia, nós, mulheres, nós não precisamos mais passar por esse tipo de situações. Nós podemos trabalhar, nós podemos ter a nossa independência financeira e isso não diminui o nosso valor. Isso não diminui o valor do nosso parceiro. Eu falei, eu falo e sempre vou continuar falando. Casamento, ele é muito bom. A união entre duas pessoas, ela é muito boa, desde que ambos se respeitem. Nenhum dos dois precisa humilhar o outro, proveniente de renda, de quem ganha mais se sentir superior àquele que ganha menos. Um homem não precisa humilhar uma mulher porque ela ganha menos ou porque ela não trabalha. Independente da escolha que essa mulher faça, de ficar em casa cuidando dos filhos e cuidando do lar, ou se ela trabalha e por algum motivo ela não tem autonomia sobre o seu dinheiro, ou a mulher que trabalha e tem autonomia do seu dinheiro, mas talvez a renda dela, ela ache que não dê para ela sustentar a casa. Nenhuma dessas três mulheres precisam ser humilhadas, precisam ser desvalorizadas
por um provedor. Casamento é bom quando ambos estão felizes. Hoje, nós não precisamos seguir as regras que as nossas mães, que as nossas avós seguiam, de ficar num casamento porque nós dependemos financeiramente do provedor. Hoje, nós temos esta opção. E a opção nossa é ficar porque queremos. Olha a diferença. A diferença é muito gritante. Uma é de eu ficar neste relacionamento porque eu acreditei que eu não era capaz e eu permito validações, validando erros de terceiros. Muitas mulheres hoje estão em relacionamentos ruins, validando traições, validando abusos, seja psicológicos, seja físicos. Elas ficam nesses relacionamentos ruins, validando esses erros, porque elas acreditaram numa mentira de que não eram capazes. Mas quando essas mentiras caem por terra, quando eu tenho um autoconhecimento sobre mim, eu entendo o meu valor, eu fico num casamento porque eu quero. E quando uma pessoa decide ficar num relacionamento porque ela quer, isso tem um peso totalmente diferente de ficar porque eu preciso. Entre ficar porque eu preciso e ficar porque eu quero, o ficar porque eu quero, ele é muito mais leve. Então, dependência financeira emocional ou dependência emocional financeira é sobre isso. É sobre você ficar num lugar aonde você não quer, porque você acredita que você tem a necessidade daquilo ali. Que a hora que você rompe aquilo ali, você não vai conseguir se reestruturar. Então, isso é a dependência emocional financeira. Quando esta mulher acreditou em mentiras que eram de fato mentiras. E o que eu quero deixar para você é: você pode, você consegue. Deus deu neurotransmissores para cada um de nós para serem usados e para serem trabalhados. Se você é uma mulher cognitivamente saudável, você consegue. Então, queira ficar num relacionamento porque esse relacionamento te faz bem e não porque este relacionamento te faz uma prisioneira. Não seja dependente emocionalmente de ninguém, nem de familiares. Se conheça, se valorize, se ache quem você é. E eu já quero deixar bem claro aqui, eu não estou falando mal contra os homens. O que eu disse foi que casamento é muito bom quando ambos decidem andar juntos. O homem com a sua responsabilidade, a mulher com a sua responsabilidade, ambos tendo o seu local, o seu grau de responsabilidade dentro de um casamento. Quando o homem entende a responsabilidade dele num casamento e a mulher entende a responsabilidade dela no casamento, esta relação, ela tem tudo para dar certo. Cada um com a sua diferença, mas podem muito bem dar certo e caminharem juntos. Deus abençoa aquilo que é leve. Deus abençoa aquilo que não pesa. Então, que ninguém desrespeite ninguém e que ambos possam caminhar juntos. O que eu estou trazendo aqui é que mulher nenhuma, ou até o homem também, não precisa ser dependente emocional, financeiro de ninguém. Que você possa ter liberdade de fazer as suas escolhas. Escolhas conscientes, que não te prejudiquem. Então, era isso que eu queria trazer para você. Se você não conhecia, comenta aí, me diz o que você achou desse dependência emocional financeira. E o que isso tem a ver com a educação financeira? Tem tudo a ver, porque uma mulher que começa a fazer educação financeira, ela entende seu valor, ela sabe que ela pode. E aí, ela se liberta de algumas crenças que eram só fantasias da cabeça dela.